Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio 7, Virei Dev Agora, a gente falou bastante sobre transição para uma carreira de desenvolvimento, mas a gente não aprofundou muito nos aspectos dessa vida depois que essa virada acontece. Qual que é o dia a dia de uma dev ou de um dev aqui no Labs? Quais as expectativas de alguém recém-chegado e quais as mudanças que a gente teve ao longo dos anos, né? Afinal, eu tô aqui há um tempo já, um dos nossos convidados aqui que já vai falar também tá há um tempo, então... Já que eu tô falando dos nossos convidados, eles não se apresentaram ainda, eu vou começar a apresentar. A gente tá com 3 pessoas aqui do Labs. A primeira pessoa que a gente tá é a Ari, é a segunda vez que ela participa de um episódio nosso. E aí, Ari, tudo bem? E aí, Gouveia, beleza? Beleza. A Ari é dev aqui no Labs de São Paulo. A segunda pessoa que está com a gente aqui está estreando é a Marina. E aí, Marina, tudo bom? Tudo bem, Gouveia, e você? Tudo bem. A Marina é dev aqui também. E a outra pessoa que a gente tá aqui é o Renan, que é Tech Lead aqui no Labs de São Paulo. E aí, Renan, tudo bom? Tudo bem. Boa noite, Gouveia. Boa noite. Esse programa é atemporal. Então, bom dia e boa tarde também. Bom, pra começar, é legal a gente só ter uma perspectiva da diferença de tempo que cada um de nós tá aqui no Labs, né? Eu tô aqui faz uns 6 anos. Você tá há quanto tempo aqui, Renan? 5 anos. A Ari tá no próximo, né, da escada. Eu tô com 3 anos já. 3 anos e pouquinho. E a Marina faz... Estou completando 1 ano. Parabéns. Olha só. E você vai fazer 1 ano amanhã, né? Da data de gravação. Sim, exatamente. Parabéns aí, né? Antes de mais nada. Muito obrigada. Fico muito feliz. Bom, acho que a primeira coisa que pelo menos eu noto, e aí o Renan, e acho que todo mundo vai notar, é as mudanças que a gente teve ao longo dos anos, saca? Pelo menos da minha época a gente cabia na sala que eu tô aqui agora com conforto. A gente fazia várias coisas de um jeito diferente do que a gente faz hoje, né? E acho que pra todos vocês que estão há um tempo aqui, principalmente o Renan e a Ari, que pegaram mudanças bem maiores, acho que a Marina também pegou, porque quando ela entrou a gente tinha acabado de mudar pra cá, e acho que já deu pra ver a diferença na quantidade de gente que tem no escritório e tal. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa diferença do que vocês viram, assim, ao longo dos anos, que mais marcou vocês, assim. Uma das coisas que mais me impressionou, assim, do tempo que eu tô aqui no Labs é o próprio crescimento do Labs em si, sabe? Eu já passei bastante tempo em outras empresas, mas eu acho que as mudanças que a gente teve nesse curto período de tempo não são todas as empresas que conseguem passar, sabe? Então, por isso, uma frase que a gente ouve bastante aqui dentro, né, que a única coisa que é constante é a mudança, é muito presente. Então, cada ano que eu tive aqui, eu tô há 5 anos, eu tenho a impressão às vezes que eu trabalhei em 5 empresas. Isso é algo que todo mundo que trabalha aqui, às vezes pessoas que estão menos tempo, mais tempo, também falam, sabe? Eu tô aqui há 6 anos e eu sempre falo isso. Eu falo, cara, pra mim eu já trabalhei em pelo menos umas 4 empresas diferentes, sabe? Porque a gente muda bastante. A gente já muda de maneira relevante de ano pra ano, assim. A Marina que tá aqui há 1 ano é capaz de talvez falar sobre isso. Sim. E quando eu cheguei, as coisas eram de uma forma e no começo desse ano elas já mudaram totalmente em estrutura, em termos de organizacional mesmo. Então, acho que uma das coisas que o Renan falou que sempre me passaram desde que eu entrei, o que não muda é que a gente sempre muda. Então, eu acho que isso é a maior certeza que eu tenho dentro do Magazine. E é um aspecto que a gente sempre gosta de ressaltar, né? Eu nunca mesmo escondo isso no processo seletivo pra ninguém. Depois de virada de ano é sempre uma mudança grande pra gente de organização, porque a gente revisita tudo que a gente aprendeu e muda coisa pra caramba. Não, e é muito doido isso que o Renan falou do cada ano é uma empresa diferente, porque desde que eu entrei no Magazine, eu comecei no time que estava começando, que era a parte de Marketplace, então eu vi todo esse crescimento e essa explosão assim, do Magazine nessa parte do trabalho com o Marketplace, e aí dentro do Marketplace eu fui rodando nos times, e você vê a diferença dos produtos, né? E da importância deles, e você vai entendendo todo o negócio. Então, de fato, é como se você
estivesse em várias empresas durante todo esse período, né? Por conta do aprendizado, do aprendizado que você tem, né? Sim, e varejo tem várias particularidadezinhas, né? E principalmente a vida louquice de varejo é uma particularidade zona. Aí eu pergunto pra vocês uma outra parada que é: o que vocês... não sei se vocês já tiveram experiência com varejo antes, ou se vocês tiveram algumas experiências profissionais antes, não sei. O que vocês veem de coisas diferentes que a gente tem aqui, que quando vocês entraram, talvez vocês repararam de diferente? Porque assim, quando eu entrei aqui, no Magazine, ainda não era Labs, eu ainda não era do Labs, mas teve várias coisas de diferente que eu reparei e foram legais. E com o passar dos anos, eu só vi que cada vez mais isso tornava mais verdade pra gente começar a fazer coisas mais legais. Qual que é a experiência de vocês relacionada a isso? Eu comecei no Magazine, é a segunda empresa que eu trabalho, e eu comecei a minha vida profissional numa empresa que era uma distribuidora. De que, de bebida? Não, era uma distribuidora de produtos de informática. Ela era bem grande até. E então eu era do ramo comercial, trabalhava na parte de TI da empresa, só que era um ramo um pouco diferente do Magazine por ser distribuidora. E por ser uma empresa, a gente tinha empresa aqui em São Paulo e no Rio. Então, somava-se mais ou menos em uns 500 colaboradores, eu acho que era mais ou menos isso, mas a TI só ficava aqui em São Paulo. Então, eu acabava tendo que conhecer todo o processo, desde a parte, toda a parte de processos de negócio, então desde a parte de logística até a parte do RH, eu entendia todo o fluxo, porque eu atuava em todas as partes. Por não ser uma empresa tão grande, eu acabava atuando um pouquinho em cada área, né, da empresa. Quando eu vim pro Magazine, é uma empresa gigante, eu vi o quanto o desenho de, ter mais específico os setores trabalhando em um grupo de pessoas trabalhando mais específico nesses setores é melhor, né? E o quanto você tem um trabalho melhor também, né? Então, isso foi uma coisa que eu senti de diferente, assim. Tem uma coisa que eu gostaria de anotar, e é uma coisa que a gente falava no passado, que era sobre coisas... A gente ainda é muito pequeno, não entendia por que de repente tinha tanto dev, tanto departamento em empresas maiores. Com o passar do tempo, a gente começou a entender, saca, que especializar e dar mais contexto mais profundo e fazer as pessoas terem mais contexto, né, dentro de um escopo de negócio faz um puta sentido quando você tá grande, assim, sabe? Sim, porque querendo ou não, o dev, ele não é um cara que só coda, ele também tem que entender o que ele tá codando, né? Então imagina eu ter que... Na outra empresa, eu tinha que entender muito da parte tributária, entender como funcionava uma folha de pagamento, entender a parte jurídica. Eu tinha que ficar andando em vários, assim, meios. Isso era um pouco complicado para você ter uma especificidade melhor. Mas isso é uma coisa que eu gostei muito aqui, quando eu vim pra cá e vi que, os modelos eram muito melhores desenhados e mais específicos, sabe? Era muito mais fácil. Eu consigo mudar de contexto, de áreas, mas eu não preciso lidar com todas, né? Eu achei uma coisa bem diferente, assim, quando eu vim pro varejo e pra uma empresa desse porte. Verdade. Até também puxando uma coisa que eu percebia bastante quando eu cheguei aqui no Labs, essa questão, assim, de como as pessoas puxavam a responsabilidade e também estavam bem integradas, assim, com o negócio em que eles estavam atuando. Então, muitas vezes a tecnologia, ela vinha como uma consequência da necessidade de negócio, não o contrário, sabe? E até também nessa parte de ter vários setores, várias áreas da empresa, eu também via que tinha muito dessa colaboração, sabe? O Magazine é uma empresa bem grande, né? Tem vários setores, mas não acontecia, não rolava carteirada, assim. Chegava a pessoa e falava, eu sou fulano do departamento tal, você tem que fazer isso. Muitas vezes a pessoa chega, conversa com você, fala do que ela tá precisando, ou pede uma ajuda, e você só fica sabendo o cargo dela depois. Já aconteceu comigo de estar conversando com o diretor da empresa e eu não sabia, sabe? Putz, cara, a primeira vez que eu conheci o Fred foi numa Black Friday de 2013 e eu nem sabia quem era ele. Eu era novo aqui, relativamente novo, eu não fazia ideia de quem era ele, sabe?
É muito comum, assim, ele tá andando no corredor, assim, e cumprimentar você, né? E se você... Hoje ele é uma pessoa, assim, mais conhecida, né? Mas, assim... Em 2003 ele ainda era diretor de operações, né? Então, tipo, o convívio era muito diferente. Mas uma coisa doida também é, se você tá aqui dentro do Labs, tem muita gente que vem fazer entrevista aqui, de repente você vem fazer entrevista aqui de social, sei lá. Aí você tá andando de social e tá todo mundo de camiseta e tal. E é um negócio doido também, porque às vezes você tá acostumado em empresas mais tradicionais, maiores e tal, a galera que é diretoria e tudo mais tá andando, sei lá, de terno e uma roupa diferente aqui. Não tem isso, sabe? Ou até se afastar, né? Eu lembro que quando a gente tava lá no ENSP, né, no escritório lá do Tietê, em cima da loja... ENSP, quem tá ouvindo e não tem contexto, significa Escritório de Negócios de São Paulo. Isso. E é onde fica nosso escritório de negócios de São Paulo, em São Paulo. Exatamente. Muitas vezes eu tava participando do processo, tava entrevistando alguém, e daí a gente tava numa sala de reunião, e aí a pessoa, sabe, eu percebia que a pessoa tava distraída e olhava pra trás, é porque a Luiza Helena chegou, assim, sabe? A pessoa não esperava que o escritório da Luiza Helena é uma sala de vidro no meio da empresa, assim, sabe? Então, isso é diferente também. A primeira coisa que eu reparei de diferente quando eu cheguei aqui lá, em 2013, é a transparência em relação a números, saca? É uma parada que eu nunca tinha visto e eu achei da hora de cara, assim. Boa. Verdade. Foi muito diferente quando eu tive, tipo, entrei no primeiro rito e, sabe, pra quem não sabe, tá ouvindo aí que Katsu é rito. Rito é uma cerimônia que a gente faz toda segunda, onde a empresa abre vários números pra alinhar como é que tá resultados e todas as coisas de números e performance da empresa. E ações que vão ser feitas, né? Coloca todo mundo no mesmo padrão do que vai acontecer, né? Isso é feito, tipo, em todos os lugares, sabe? Em todas as lojas, em todos os CDs, em todos os escritórios. É um negócio bem diferente e bem da hora, assim. E é da hora porque essa transparência, ela não é só com a gente que tá no escritório, é com todo mundo, né? Sim. Desde a galera que tá na parte dos CDs, no centro de distribuição, até a galera do escritório. E todo mundo tá no mesmo contexto de conhecimento das informações. Isso é uma coisa que eu acho bem... Mano, é uma das coisas muito foda. Isso acho que tem muito a ver com essa cultura da empresa, assim, sabe? Acho que até vem da fundadora lá, a tia Luísa, lá no passado, de valorizar as pessoas que estão fazendo o trabalho, assim, sabe? O vendedor que tá na loja, essas pessoas dali. Eu acho que isso também é um diferencial, assim, sabe? Eu vejo aqui que se valoriza bastante a pessoa que tá trabalhando, que tá metendo a mão, assim, tem a mão na massa, né, que é um dos nossos valores. Então, e a gente valoriza bastante, né? A gente já falou isso em algum episódio sobre ter cabeça de construir as paradas, sabe, de resolver os problemas, e eu acho que aqui é bem verdade isso. Eu acho que a gente falou isso no primeiro, eu acho que a gente falou isso no 7º, acho que a gente falou isso então. Foi no primeiro episódio daí. Pra quem tá escutando aí e achar meio chato, desculpa aí, mas são coisas que a gente... Não tem como a gente fazer um podcast com o pensamento do Lab sem repetir algumas coisas que a gente faz aqui, sabe? Ainda mais eu sendo liderança, e liderança é sobre repetir, velho. Então, sim. Justo. Eu acho até isso importante, né? Pra gente continuar propagando a cultura ali da empresa, né? Essas coisas têm que ser faladas mesmo. Então, tem um negócio que é legal a gente falar de cultura, que eu tava até conversando com a Ari mais cedo, antes da gente começar a gravar, que era sobre a cultura. Às vezes eu ouço isso, que a gente tá perdendo a cultura. Essa é a frase que eu já escutei. O que eu percebi ao longo dos anos não é que a gente tá perdendo a cultura, é que a cultura muda, ela é viva, saca? Ela responde às mudanças que a gente faz. E a gente mantendo a cultura na raiz e nos princípios, saca? Nos valores, atrelado a esse tipo de coisa, ela se adapta às coisas sem perder a essência. Sim. Foi uma coisa que eu reparei bastante ao longo dos anos, saca? Então tem várias coisas que a gente teve que fazer e abrir mão e adaptar ao cenário e tudo mais, mas a gente, no fim das contas, a gente fez essas coisas sem perder a essência do que a gente tem, saca? Sim. Na minha opinião, assim, não sei o que vocês acham. Eu acho que também faz parte do crescimento, sabe? No começo, a gente, por exemplo, para você fazer o onboarding de uma pessoa, você entrava numa sala e você, em 5 minutos, falava o nome de todo mundo que trabalhava ali no Labs, né? Que quando era um departamento de P&D, né? Ou quando você falava alto, galera, esse aqui é não sei quem lá.
Ele senta e começa a trabalhar, sabe? E era muito comum, por exemplo, o Fatala querer conversar sobre alguma coisa, ele entrava na sala e falava, pessoal, eu quero falar sobre isso, aquilo, sabe? E esse era o alinhamento que tinha que fazer. Com o nosso crescimento, algumas coisas não são mais possíveis. Então, também faz parte, sabe, da gente também encontrar as nossas formas de continuar com essa nossa cultura, sabe? Nada vai ser como era antes, mas também não quer dizer que vai ser pior. É verdade. E também tem o ponto de que, justamente com o crescimento, acaba mesclando muito também a cultura de outras pessoas, né? Porque você carrega história quando você vem de outra empresa. Então eu acho que você sempre vai pegando também um pouquinho do melhor da outra pessoa, do que ela está expondo de experiência, e justamente o que o Gouveia tinha falado, a gente sempre vai mutando essa parte da cultura. Então eu acho que a vivência de pessoas e o crescimento e essa rotação que tem das pessoas que chegam novas, pessoas mais antigas que às vezes vão para outro lugar. Então eu acho que também tem esse acréscimo do que o outro vai colocando na cultura junto, né? Porque a cultura vai se construindo. A gente tem as diretrizes da empresa, mas muita coisa a gente acaba colocando por comportamento mesmo, e a gente sempre tenta pegar o melhor de cada, né, pra construir isso. Tem razão. Eu acho muito legal o que você falou, porque às vezes a gente fica preso assim na nostalgia, lembrando as coisas boas que a gente fazia assim, e não lembra que também a gente fazia muitas coisas que hoje a gente não faria de novo, sabe? Sim. Teve um almoço que a gente tava conversando, o Gouveia ali, e a gente tava falando, poxa, cara, naquela época a gente fazia as coisas desse jeito, ou falava determinadas coisas, fala, poxa, eu acho que que bom que a gente melhorou, evoluiu, sabe? Eu acho que também isso tem a ver com conviver com pessoas diferentes. Sim. O que vocês passaram em outras empresas sobre processos e jeito de se trabalhar com coisas técnicas e outras tecnologias, até que a maturidade aqui é diferente, é melhor ou pior? O que vocês têm a falar? Eu sempre fui muito fã de métodos ágeis. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de hospedagem e eu comecei a ver no Twitter, isso foi, sei lá, acho que por volta de 2007 mais ou menos. Eu comecei a ver no Twitter as pessoas falando de métodos ágeis assim e tal, e aí eu comprei um livro, falei, o que será que essas pessoas estão falando? E era um livro de XP, e isso explodiu minha cabeça. Aí falava sobre XP, ele é muito mais focado assim nas práticas, né? Mais do que outras metodologias que vieram depois. Então explodiu minha cabeça a parte de TDD, que eu não sabia nada, né? Essa questão de daily stand-up, essa questão dos ciclos curtos e tal. E isso é uma coisa que eu comecei a procurar empresas que trabalhavam desse jeito, né? E quando eu cheguei aqui no Labs, as pessoas tinham uma cultura de agilidade, mas não tinham uma maturidade tão grande assim nas culturas ágeis assim. E isso no começo me frustrava um pouco, sabe? Mas com o tempo a gente começou a também ganhar atração nessa questão assim de ter mais maturidade no nosso processo. A gente começou a refinar e isso foi bem legal, assim, sabe? Hoje os times ali, cada um faz o processo. Não necessariamente a gente tem um processo para todo mundo, né? Tem gente que faz Scrum, tem gente que faz Kanban. E hoje a gente também coleta muito melhor as nossas métricas, os nossos processos. E isso me deixa muito contente. Bom, a minha experiência, eu venho de uma empresa com uma estrutura um pouco mais antiga. Eles não tinham ainda entrado nas metodologias ágeis. A gente tinha toda uma estrutura bem mais antigona mesmo. Pra vocês terem noção, eu tenho certificação ITIL por conta, de tentar implementar algumas coisas de melhorias e tudo mais. Bom, quando eu saí de lá e entrei aqui no Labs, minha cabeça explodiu, né? Porque eu tava num mundo que a galera chama de mundo corp, né? E vim pro Labs numa pegada que era diferente no quesito de como deve você tem responsabilidade de discutir as coisas, poder não dar palpite, mas dar a sua opinião e ela ser respeitada e ela ser acatada ou não, e as discussões que acontecem. Eu vinha de uma estrutura da empresa que era sempre top-down, do faz, é isso que eu quero, faz assim.
mesmo que eu falasse, tipo, cara, mas isso tá errado, isso não vai dar certo, a gente vai ter um prejuízo, tipo, não importa, eu quero assim. Então, aqui rolou muito essa coisa da conversa, do time inteiro decidir. Então, foi uma coisa que eu curti, assim, bastante. Meu contexto anterior ao daqui do Magazine, não vou dizer que ele foi ruim, porque ele me ajudou muito numa formação, mas ele era bastante diferente, né? Eu venho de 2 empresas que utilizavam o Scrum, então a cultura de agilidade já era bem forte, só que a diferença que eu senti no Labs é que eu realmente tinha um pouco mais de autonomia para poder sentar com o pessoal de produto para tirar alguma dúvida ou para opinar ou qualquer coisa desse tipo. Coisa que eu não sentia nas outras empresas, porque às vezes chegava uma demanda Y ou X e aí tinha que ser feita daquela forma e a gente às vezes acabava não fazendo aquilo da melhor forma possível ou pensando realmente no impacto que aquilo teria no negócio, porque a gente não tinha esse contexto às vezes de produto e de construir aplicações voltadas para aquele produto e que pudessem ser escaláveis. E como se a gente, pensando realmente na perpetuidade do negócio. Então, o que eu observo aqui é que a gente, como dev, como técnico, a gente tem muito mais acesso a decisões de negócio, né? Desde o começo que eu tô aqui, a gente sempre teve esse acesso, sabe? Eu acho que isso é bastante coisa do Magalu, mérito do Magalu, né? Coisas do Labs, claro, aí no meio, mas tem bastante mérito do Magalu em si, assim, em ter essa cultura de puxar e conversar, sabe? Inclusive, muitas marteladas que de vez em quando a gente toma de pessoal, tem que fazer isso aqui por causa disso. Normalmente a gente tem um embasamento legal, sabe? A pessoa só não vem com o martelo e fala, faz aí, enche saco. Outra coisa que também acho legal é quando a gente toma não, a gente normalmente, né? Eu não me recordo, eu não vou falar sempre porque às vezes minha memória tá falhando. Mas eu não me recordo de alguma vez que a gente tomou um não e não soube um porquê, sabe? Eu acho que rola, sempre tem a questão da conversa, isso eu acho muito legal, tipo, ter a gente ter voz, né? E também a questão de quando a gente está desenvolvendo o produto e toda essa responsabilidade, a gente pega mais, assim, né, da questão do cuidado, eu não vou fazer um deploy, tipo, 7 horas da noite de uma sexta-feira, porque eu posso ferrar o cara que tá chegando em casa de boa e vai comprar alguma coisa, sabe? Eu acho que a gente acaba tendo muito mais o cuidado, né? Então, o senso de responsabilidade, né? Sim. E é isso, não vir só aquela coisa antiga que se tinha, né? O analista de sistema avaliava todas as coisas com a área de negócio, passava pro dev, faz isso. Eu acho que ter toda essa iteração, você entende a preocupação da área de negócio, porque você tá lá conversando, entendendo. Acho que tem tudo isso, né? Quando você sabe o porquê, você compra melhor toda aquela decisão e ajuda na decisão também, né? Sim, com certeza. E um pouco mais sobre isso, e aprofundando, já que a gente começou a falar de coisas de agilidade e tal, como que é o dia a dia de vocês? E assim, eu pergunto de vocês porque no Labs a gente tem boas práticas e a gente tem expectativas de alto nível, mas a gente tem um negócio de deixar com que os times decidam como que as coisas vão tocar no dia a dia. E eu conheço um pouquinho do dia a dia de vocês e eu sei que a gente faz coisas de maneiras diferentes. Então eu queria que vocês contassem aí um pouquinho sobre como começa o dia de vocês. Por exemplo, como começa o seu dia, Marina? A minha squad, ela tem uma... E na verdade, eu acho que todas as squads do Labs, a gente tem as dailies e é um momento pra gente muito importante porque é realmente um alinhamento que a gente tem tanto do que o time tá fazendo e às vezes para passar um feedback para o PO ou para a área de negócios do que está sendo entregue ou o que foi entregue ou coisas que a gente deveria mapear melhor, que a gente poderia dar uma atenção, que às vezes a gente precisa de uma ajuda ou seja na revisão de PRs ou na parte de aprovação de GMUD com coisas que a gente precisa que entrem de forma mais rápida. Então, a gente tem essa troca muito forte dentro da squad.
tanto os meninos back-end quanto eu como front. Os PRs, a gente sempre troca, a gente sempre faz com que o time esteja por dentro daquilo que está sendo feito, independente do que, em qual ponta que a gente está trabalhando. E tem uma coisa interessante aqui, que é que no Labs a gente tem uma cultura bem forte de, se você precisa fazer alguma coisa, sei lá, se o pessoal do time da Marina precisa fazer alguma coisa de catálogo, só que a gente não tem braço no momento para conseguir fazer, e a gente tem, tipo, eles conseguem mexer porque eles conhecem a tecnologia, a gente tem a capacidade da galera ir lá, abrir o repositório, clonar, fazer alteração, abrir um merge request e botar coisas no nosso código lá no meio, a gente só revisa e publica, saca? Eu acho que isso acaba dando muita autonomia pro time, porque às vezes a gente fica dependendo de algum outro time para fazer alguma coisa, e sendo que às vezes a gente consegue ir lá e fazer e entregar valor mais rápido, e isso acaba poupando tempo e às vezes esforço de muitas pessoas, sabe? Acho que isso é muito bacana, de ter essa possibilidade de realmente chegar e fazer aquilo que você precisa fazer alinhando com o outro time. A gente sempre tenta alinhar o máximo possível para não precisar, né? Porque daí a gente não precisa meter a mão num código que a gente não tem muita experiência, às vezes pode fazer uma besteira aqui e ali. A revisão sempre é mais demorada, porque o time tem que tomar mais cuidado com outras coisas, porque meio que cada time tem um jeito diferente de codar e exigências de merge request e tudo mais. Mas no fim das contas a gente tem essa liberdade. E tem uma outra coisa que você falou, que é sobre Gmood, e esse nome dá uma assustada, né? Eu já tive experiência em outra coisa que eu trabalhei com Gmood que foi bem ruim, assim, e esse nome assusta porque normalmente é uma experiência super burocrática e bem ruim, mas aqui é um negócio que a gente botou esse nome que tem um pouco a ver com o propósito mesmo, de controlar a gestão de como as coisas são modificadas em produção, mas é um processo muito mais rápido do que normalmente é em empresas que têm um processo com o mesmo nome. Inclusive a gente tem um Gmooder aqui, né, Renan? Sim, sabia que ia chegar em mim. Você viu essa bola subindo, né? Eu posso aproveitar e fazer o link com o meu dia, né? Porque quando eu chego no Labs, uma das primeiras coisas que eu procuro fazer é olhar as Gmoods. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu sou viciado em estatística. Então, qualquer coisa que eu começo a usar que dá estatística sobre mim, eu adoto facilmente. Então, eu comecei a adotar um aplicativo de Pomodoro. Então eu também coloco no ciclo do Pomodoro a revisão da Gmood, que assim eu consigo ver também. Mais um da galera do Pomodoro. Ah, sim, eu acho ótimo. Assim, na verdade são por dois motivos. Por essa questão da estatística, e segundo porque eu me distraio muito fácil. Então ter uma abinha que fala pra mim o que eu estou fazendo é muito bom, sabe? Eu sou aquele cachorro do Up, assim, sabe? Que tá fazendo uma coisa esquilo, sabe? Então às vezes eu preciso voltar e saber o que eu tava fazendo até então. E daí eu já coloco ali no Pomodoro e já começo a revisar ali os Gmoods ali, coloco os comentários, já vou limpando ali o meu to-do list. Daí a mesma coisa que eu coloco pros meus e-mails, assim, então eu procuro já, dentro da primeira hora, já tentar zerar, ou pelo menos progredir o máximo possível nessas coisas assim que são, né, nessas comunicações assíncronas ali que precisam de mim. E daí por diante, eu também dou uma olhada na minha agenda, porque muitas vezes eu tenho que participar de planning dos times, né? Às vezes tem algum projeto que é maior, que pelo fato de eu ser tech lead ali e tal, às vezes as pessoas querem me ajuda. O dia a dia de tech lead é diferente, porque você não fica dentro de uma equipe especificamente, né? Exatamente. Nessa questão, gera às vezes até bastante ansiedade assim da minha parte, porque quando você tá dentro de um squad, você tem um certo guia do que você tá fazendo, né? Então, eu não vou dizer que eu faço o que eu quiser aqui dentro, né? Até porque eu também tenho liderança e eu também tenho alinhamento com os meus pares, mas eu acabo tendo mais autonomia para definir quais são as minhas prioridades, né? Não tem um PO dos tech leads que vai colocando as prioridades no nosso backlog.
Então nessa eu também me organizo, eu tenho um Trello meu, assim, que eu coloco o que é mais importante. Então, muitas vezes minha agenda já tem convites ali para participar de organização de projetos, ou outras vezes tem alguma coisa que eu quero pesquisar ou quero entender mais a fundo, e aí eu vou trabalhando ali no meu Trello e usando o meu Pomodoro ali para medir o meu tempo. Esse é todo o seu bônus e um pouquinho do seu ônus, né? Exatamente. Porque também, se eu não presto atenção nisso, muitas vezes as pessoas pedem para mim, para que eu participe de algum processo, de alguma reunião, e se eu não me monitorar, às vezes o meu tempo vai todo só nisso, sabe? Então também tem essa questão de, às vezes, saber falar não, ou às vezes escolher com cautela o que eu de fato preciso participar e o que eu não preciso. Eu acho que a grande diferença de quando você é líder de si próprio, no sentido de você é líder do que você executa de tarefas e você organiza somente seu tempo, versus quando você é líder técnico e tem que lidar com vários projetos e várias demandas diferentes, de vários times diferentes, sem entrar no aspecto de gestão de pessoas, que na real vocês, Tech Lead aqui no Labs não tem, né? Mas só essa mudança, cara, de você lidar com mais contexto, já é uma parada que, se você bobear, te desorganiza num nível em que você, no fim do dia, entre aspas, não fez nada. Isso é meio foda, assim. Pra parte de gestão de pessoas, de projeto, de entrega e tal, é super, super válido, saca? Então, e isso é uma coisa que foi complicada pra mim no começo, porque quando você tá desenvolvendo, né, tipo, eu foquei toda a minha carreira nessa área de desenvolvimento, então você tem aquele certo prazer, assim, de pegar o card, assim, no seu Kanban, assim, mover pra direita, assim, sabe? E você sabe que tem aquele senso de progresso, tá mais pra direita, mais pra direita. Daí, quando eu comecei a ocupar esse papel que eu ocupo hoje, muitas vezes você está trabalhando num projeto e você tem um determinado progresso ali dentro, mas não é uma coisa assim tão tangível, sabe? Por exemplo, quando você vai trabalhar com mentoria, você vai ajudar uma outra pessoa a dar um feedback. Não chega um dia e a pessoa fala: olha, agora estou proficiente nessa habilidade que você está me ajudando, sabe? Então, você tem que aprender a tirar o seu senso de progresso do seu trabalho dentro dessas coisas que não necessariamente tem começo e meio e fim, sabe? A percepção de valor gerado é bem diferente, né? E você, Ari, como que é seu dia a dia? Bom, a rotina do meu time é basicamente igual a de quase todos os times daqui do Labs. A gente tem as dailies, e como a gente está integrado com um time de Uberlândia, então religiosamente a gente faz as dailies de manhã para a gente ter todo o alinhamento com o time daqui e de lá como estão andando o projeto. A gente tem as planes para discussão das tarefas, como elas são esperadas pela área de negócio. A gente faz também os groomings, que são as quebras dessas tarefas no nível mais técnico, que aí só o time técnico senta e conversa, e isso é bom porque a gente consegue colocar alinhado, tipo, desde os júniors até os mais sêniors, e aí rola um compartilhamento de aprendizado muito grande. Isso é um momento que eu gosto pra caramba. E a gente também tem as retros, que é onde a gente discute melhorias a gente às vezes faz sprint, né? A gente trabalha meio Kanban, meio Scrum, mas a gente fecha tipo uma semana de como vai ser trabalhado durante essa semana, o que vai ser feito de entrega. Então a gente faz as retros para discutir melhorias. E a gente também no time a gente faz os feedbacks 360, que é uma coisa que um Agile antigo, não tá mais no Labs, ele trouxe pra gente, e é uma coisa que a gente começou a rodar, que é um feedback onde o time inteiro conversa sobre uma pessoa. Essa pessoa, geralmente ela se candidata, tipo, eu quero receber o feedback. E aí essa pessoa fica fora da sala, onde todos conversam pontos relacionados ao trabalho, né, a parte do comportamento e tudo mais dela na empresa, a fim de melhorar. E aí, isso é uma coisa muito legal, acaba trazendo bastante evolução para todo mundo, e a galera
curte bastante. Bom, a gente tem basicamente isso de ritual aqui do time. Eu não sei como todos os outros times, se todos rodam essa parte dos feedbacks, mas a gente roda isso. No geral, pelo que eu tenho conhecimento da galera que eu converso aqui, que eu observo também, todo mundo tem um dia a dia mais ou menos parecido, né? De como roda o dia a dia, de ter daily. E a gente falou daily, pra quem tá ouvindo e não sabe que Katsu é daily basicamente é uma reunião em que o time inteiro fica em pé e normalmente tem um time box ali, um limite de 15 minutos para falar sobre as tarefas que estão rolando, sobre como que tá o andamento das coisas, o que foi feito hoje, o que foi feito ontem, o que a gente vai fazer amanhã. E basicamente nesses 15 minutos o time inteiro vai falando sobre isso. Então a gente normalmente tem todos os times fazendo essas cerimônias todas aqui. Acho que o que muda um pouco é que, tipo assim, lá no catálogo, que é onde eu sou Squad Lead, a gente não tem sprints fechados por semana, saca? A gente não tem o esquema de, você fecha um sprint certinho, roda coisas naqueles X dias que tem ali, normalmente são 2 semanas, e se alguma coisa entrar no meio, não pode. Então a gente prefere um negócio mais flexível, que é rodar um Scrum Ban, assim, onde a gente tem umas coisas do Scrum e tem umas coisas de práticas mais comuns no Kanban, e a gente tem umas coisinhas de XP aqui e ali também, e a gente segue nosso jogo assim. Acho que além disso, o 360 é um negócio que o Matoso trouxe, se ele ouvir, abraço aí, Matoso, que eu vi se popularizando bastante, assim, ao longo dos anos. Acho que faz uns 3 anos, acho que ele trouxe isso, e daí eu vi muitas pessoas fazendo isso aqui dentro, e esse negócio se popularizar bastante. Uma coisa que eu acho mais legal do 360 é que, como ele é feito por pessoas que são seus pares, de cara você desarma, sabe? Você fica com mecanismos de defesa mais baixos, porque, você tá ouvindo de alguém que você tá todo dia do lado, sabe? É um pouco diferente. E a gente não tá acostumado, assim, no mercado a ouvir, sabe, feedback. Nas empresas que eu trabalhei, eu nunca tive muito feedback, assim, só quando eu pedia. E aqui, a gente tem, assim, se você levar em consideração o 1-1, o 360 e o assessment... E retrospectiva. A gente tem, 5 ou 6 processos de feedback, saca? Agora quem tá escutando ouviu um nome novo aí, que é assessment. Assessment é uma parada que a gente faz pro squad ter uma visão do que ele mesmo faz, sabe? Então, dentro disso, um squad consegue observar qual a compreensão dele e a maturidade sobre negócio, sobre processo, sobre código, sobre as pessoas do time e tudo mais. Então é legal porque você tem uma timeline de percepção do squad sobre o squad ao longo de X meses, assim. É bem legal de observar, porque às vezes você vê umas coisas que você fala, cara, eu achei que a gente ia melhorar nisso e a gente não tinha por que melhorar nisso, sabe? A gente, sei lá, tá em uma nota máxima e não tem como melhorar. Ou a gente tá numa nota baixa, mas a gente precisa melhorar em outras coisas antes de melhorar nisso. Então, às vezes, você vê que vocês estão sendo hiper-otimistas e tal, então é um negócio que a gente faz que eu acho bem interessante também. Dentro desse fluxo de feedbacks, eu vejo que tem uma parada aqui que é bem forte no Labs, no geral, e isso envolve outros pontos relacionados a coisas que você não pode ter se você quer fazer parte do time do Labs, né? Eu já recebi alguns e-mails, mensagens do pessoal que escuta, perguntando, o que eu preciso ter para entrar no Labs? O que você precisa ter é mais difícil de responder do que falar o que você precisa não ter. E aí eu queria que vocês me ajudassem a responder essa aí. Boa pergunta, hein? Péssima resposta. Não é porque é uma pergunta parece simples e difícil de responder, né? O simples tá na minha cabeça, mas o expor ela é difícil. Mano, vamos lá, eu posso ajudar vocês a pensar sobre isso. Por exemplo, se eu for uma pessoa que quer trabalhar com uma tecnologia XYZ, porque eu sou apaixonado por escrever em XYZ e eu amo XYZ e eu não quero saber o que eu vou fazer, eu só quero fazer com XYZ. Cara, eu acho que essa pessoa, ela não se enquadra. Eu acho que a pessoa, pra entrar no Labs, ela tem que gostar de tecnologia. E gostar de tecnologia envolve, você entender que
a linguagem, ela nunca é específica para uma coisa, tipo, não existe uma bala de prata, né, como todo mundo fala, tipo, não é Python que resolve tudo, não é Java que resolve tudo, não é Node. Eu acho que você tem que entender o contexto do seu problema para você saber como você vai solucioná-lo. E eu acho que a partir daí você entende qual que é a melhor arquitetura para aquela solução. Então eu acho que o cara que quer entrar no Labs, ele tem que ter uma mente muito aberta para a tecnologia, entender que aqui ele vai trabalhar com muita coisa e que se ele não souber é ok, ele pode entrar manjando muito de uma linguagem, e se ele não souber determinada linguagem, aqui ele vai ter pessoas que sabem e que vão estar super dispostas a ajudar, a ensinar, e ele vai evoluir, ele vai crescer nessa nova linguagem que ele for mexer. Então, eu acho que vale muito ter essa maturidade de entrar com a cabeça aberta para mexer com várias coisas, com várias ferramentas de cloud. A gente estava com a AWS, foi para o Google Cloud, então a gente teve uma barra de aprendizado para mexer no Google Cloud. E acho que é isso, você ter o comportamento de compartilhar, porque você vai ensinar, você vai aprender. Nossa, eu acho que basicamente o mais principal eu acho que é isso, cara, compartilhar aqui. Então, tem um ponto que eu acho legal falar também, e eu também ressalto isso nas entrevistas, que você vai mexer em legado, saca? E legado pode ser, tipo assim, no catálogo, há alguns anos o nosso legado era Java. Nosso legado, num futuro relativamente próximo, vai começar a ser um sistemazinho ASP clássico, saca? Não é ASP.NET, é ASP clássico. Sim. Então, você tem que ter desapego, porque, cara, seu time vai começar a cuidar de uma coisa dessas e, putz, velho, você vai querer resolver o problema e não ficar falando, ai, não, peraí, sabe? Putz, cara, peraí, vamos resolver o problema? Se esse sistema funciona há 10 anos em ASP, ele tá estável, e a gente tem prioridade de mexer em outras 40 coisas, essas 40 coisas vão entrar na frente, cara. Sabe, não faz sentido trabalhar num negócio se tá tudo bem, tá tudo certo. Dito isso, a gente ao longo do tempo começa a eliminar cada vez mais coisas do caminho e começam a sobrar esses legados. Justamente por isso que a gente vai absorver esses sistemas no futuro próximo. Mas tem esses detalhes, sabe, que é importante ter em mente, principalmente quem tá fazendo processo aqui ou tem vontade de vir pra cá e ver a gente falando legal, falando bem e tal. É legal pensar por esse lado também, pra ver se você tá topando essas coisas. Que o legado faz parte da nossa história, né? Então, foram aplicações que foram construídas ao longo do tempo e que nos fizeram chegar até aqui, e elas têm o seu valor, elas têm a sua devida importância. Nossa, é lindo o que você falou. Então... Eu acho que eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, assim, eu tava tentando chegar, assim, sabe, numa palavra que resumisse, assim, tal. E eu acho que são duas coisas, assim. Eu acho que a pessoa não pode ser muito orgulhosa, muito cheia de si, sabe? Achar que todas as soluções vão partir dela, assim. Bem nessa questão que você falou da linguagem, assim. A pessoa fala, não, porque eu sei, eu conheço, tal. É um pouco você achar que um pouco subestimar os seus colegas ali, né? Então, de repente, você tá aberto. Muito legal você ter uma linguagem que você gosta, uma linguagem preferida, uma linguagem que você quer ensinar às outras pessoas e que também solucionaria um problema, mas você também tem que estar aberto a receber de outras pessoas, assim, sabe? De entender o ponto delas e, de repente, se a sua solução for a melhor, você vai ter autonomia para conseguir fazer, né? Você vai conseguir, eventualmente, emplacar ela aqui dentro, assim. A gente é muito aberto ao novo. Mas, se não for esse o caso, ok, sabe? Vamos abraçar a estratégia que foi delineada e vamos embora, entendeu? Acho que uma pessoa que for muito orgulhosa em cima de eles não estão fazendo aquilo que eu falei, sabe? Eu acho que ele não vai durar muito tempo aqui dentro. Independente de concordar ou discordar, se comprometer a seguir algo que foi combinado, sabe? Exatamente, é o disagree and comply, né? Tipo, cara, ok, não é isso que eu faria, mas vamos embora, assim, sabe? Tô falando de um grupo maior, assim, não tô falando de mim, né? Eu acho que outro ponto também que não encaixa com a nossa cultura é a pessoa que talvez seja de muita bravata, assim.
Porque hoje no nosso mundo assim de tecnologia, tem muitas tecnologias que são alardeadas falando sobre, sei lá, tecnologia X é boa para concorrência, tecnologia Y é boa para gasto de memória, sabe? Mas a gente tem que ser pragmático aqui, sabe? A gente tem que resolver os problemas de acordo com as restrições que a gente tem. Então acho que uma pessoa que talvez fica tentando falar, emplacar determinadas tecnologias, mas no momento fala, ok, agora o holofote é seu, brilha. A pessoa não sabe explicar ou não sabe. Não que a pessoa não tenha conhecimento suficiente, sabe? Uma pessoa que ainda tá aprendendo. Mas talvez a pessoa que quer aparecer, mas não pesquisou a respeito, sabe? A pessoa que faz meio que na intenção de querer sobressair sobre os outros, assim, tem bravata mesmo. Então acho que essa pessoa também acaba não se saindo bem aqui na nossa cultura. Pessoas de gravata realmente não vão trabalhar aqui porque a gente trabalha de camiseta. Desculpa aí, eu tinha que fazer essa piada. Bom. Peraí, mas no Formal Day a gente trabalha de gravata. É verdade. A gente tem um dia no ano aqui que a gente vem vestido pra arrasar, cara. Tipo, todo mundo vem. Tipo, cara, tem gente que vem com aquelas maletas de representante comercial, sabe? É incrível, cara, a dedicação em fazer a piada. Teve gente que alugou smoking pra vir em um deles, assim, é chique o negócio. É verdade, cara, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Mas eu já trabalhei pintada de avatar, gente. É verdade. Foi maravilhoso também, cara. Coisas incríveis que só o Labs proporciona pra você, né? Foi um dia muito louco. E aí eu vou falar pra vocês me ajudarem a responder mais uma pergunta difícil, que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui, que é: o que alguém tem que fazer pra se tornar um dev no Labs? E aí eu não quero que vocês respondam detalhes sobre os desafios técnicos que a gente manda, nem nada, porque aí já é demais. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre, o que são indispensáveis nossos aqui, dentro do contexto de vocês, de equipes que vocês estão, por exemplo. Eu acho que, assim, como eu sou relativamente... Acho que eu sou a mais nova daqui, né? Eu acho que ter vontade de aprender, isso eu acho que é uma coisa muito forte. E estar aberto a aprender, estar aberto a poder trocar experiência com os outros. Eu acho que isso é muito forte e as pessoas estão abertas. Sim. E eu acho que também pessoas que são motivadas, assim, pelo desafio, assim, sabe? Mais do que a tecnologia, mas por fazer algo que seja relevante, assim. Eu gosto de ver o brilho nos olhos das pessoas, assim, quando você tá numa entrevista e eu vejo a pessoa falando, sabe, com vontade, com orgulho, assim, de alguma coisa que seja pequena, assim, sabe, do trabalho que ela fez. Isso é uma coisa que eu acho que combina muito com o nosso jeito de fazer as coisas aqui. Tô pensando, porque vocês falaram tudo que eu já penso. Você pode soltar isso mesmo, Ari. Eu concordo com o Renan e com a Marina. Eu acho que são pontos, tipo, essenciais pra cá, assim. Acho que ter vontade de vestir a camisa, sabe? Porque a gente é muito mão na massa. Esse é um dos nossos valores, assim. Isso é muito importante. De ir atrás e poder fazer as coisas, assim. Ter essa vontade de fazer algo. E estar a fim de entrar, né? Tipo, isso. Se você entrou no processo, tenha a mente de que a gente vai fazer de tudo pra entender que você tá com vontade. Se você tá vindo de corpo mole ou não se dedicou no desafio, a gente vai pegar isso, assim, cara. Tem muita gente aqui muito experiente. O pessoal de gestão de pessoas aqui é um pessoal, um pessoal excelente, assim, não tem nem o que falar. Então, as dicas que eu dou, assim, eu vou dar dicas de alto nível, mas, cara, seja você, sabe? Não tente fakear uma parada que você não é, fique à vontade. E seja sincero, sabe? Pelo amor de Deus. Exatamente. E nosso processo, ele é bem tranquilo, no sentido de, boa parte dele é um bate-papo da gente, pelo menos a parte de comportamento é mega bate-papo, pra você se sentir à vontade, sabe? Teve um candidato que eu já cheguei e falei, e aí, tudo bem? Ele falou, eu tô um pouco nervoso. Eu falei, então, já que você tá nervoso, vamos falar de outra coisa, vamos falar de alguma coisa que você gosta de fazer aí, sei lá, você curte videogame? E a gente começou a conversar até ele ficar de boa, e aí a gente continuou. Sim, fizeram isso comigo na minha última entrevista.
Jesus fez isso. Foi muito legal. Então, eu acho isso bem importante, sabe? Você fala, puta, ó, você tem que ficar à vontade, eu não quero que você fique nervoso, porque você vai se comprometer na conversa e, pô, você pode perder uma chance legal. Então, vamos lá, relaxa aí, fica tranquilo, tranquila. Vamos seguir o jogo. Sim, pode ficar tranquilo, porque é nosso princípio aqui no Labs que a entrevista não seja, assim, sabe, opressora, assim, pra você, sabe? Às vezes algumas empresas têm essa questão de, sei lá, fazer até um interrogatório com a pessoa, mas não, assim, sabe? A gente quer que seja legal pra você também, sabe? A gente não quer te colocar contra a parede. A gente quer entender de onde você veio, o que você faz e tal. Mas nossa intenção não é tentar, tipo, te deixar numa posição desconfortável. E se no final do processo, se você não passar e não receber um feedback, pede um feedback, sabe? Isso não só aqui, sabe? Em qualquer lugar que você passar, a gente tá melhorando nisso ainda, a gente tá começando a dar mais feedbacks cada vez mais agora. Mas assim, em todo lugar que você fizer um processo e não passar, pergunta de volta, tipo, pô, por que eu não entrei aí? Isso te ajuda muito a ter visibilidade do que você precisa melhorar, sabe? O que você precisa estudar, o que precisa ler. Eu já mandei 3 e-mails de volta de feedback pra um candidato que não passou no processo, porque ele falou, não, legal, eu sei que você falou aquilo no outro e-mail, mas eu quero saber um pouco mais. Daí eu respondi, ele falou, não, eu quero saber um pouco mais. E eu falei, tá, no terceiro e-mail eu falei, putz, cara, realmente eu não tenho mais nada além desses 2. Sim. Mas eu achei legal, sabe? Eu falei, putz, a pessoa quer melhorar mesmo, assim, com muito afinco. Então, isso é notável, sabe? A gente anota lá no card e fala, ó, essa pessoa realmente quis melhorar, então a gente... E nosso processo não é tipo, você não passou hoje, você não passará nunca mais. Pelo contrário, saca? Você não passou hoje por motivo XYZ. Tenta de novo daqui a X tempo, porque, putz, quem disse que não, sabe? E o feedback é justamente para ajudar a pessoa na evolução, né? E aí o próximo, ela, com fé, conseguir entrar. Sim, exatamente. Bom, gente, então é isso. Acho que a gente cobriu boa parte das coisas. Se a gente não cobriu, a galera vai mandar um e-mail e a gente vai pegar os feedbacks de e-mail e fazer mais um episódio complementando esse. Valeu pela audiência. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou no Twitter, lá no Cabeca de Lab. Ou manda e-mail pra gente no cabecadilab.com, manda sugestões, críticas, ou só dá um oizinho. A gente aceita também. Eu tô no Twitter como BFGouveia. Renan. No Twitter também como @RenanIvo. Marina. Eu tô no Instagram como Marina S e 2 underlines. E você, Ari? Eu sou o Twitter mais bizarro, né? Eu sou @3cores. Então é 3 escrito. Desculpa, gente, coisa de adolescente. Meu Deus, esses adolescentes. Desculpa. Bom, gente, muito obrigado pela participação. Quem tá ouvindo, muito obrigado pela audiência. E até a próxima. Valeu! Valeu! Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.